Boa noite, gente. Meu nome é Paola Lima, como a Rafaela me apresentou. Eu sou nascida e criada em São Gonçalo. Vou falar um pouquinho dessa cidade também daqui a pouco, mas também hoje eu estou falando de um lugar muito especial para mim, que é enquanto coordenadora de mobilização da Casa Fluminense. Essa organização que monitora, produz dados, incide, né, sobre as políticas públicas na região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí eu vim com o Vitor de metrô e a gente foi esmagado e tal. A gente falou, caramba, tudo a ver com o que você vai falar, porque como falta investimento, aí quando a gente olhava para o outro lado, o metrô de Botafogo vazio, assim, não tinha ninguém. Aí eu falei, meu Deus, e eu não estou habituada com o metrô, porque minha vida toda girou em torno de São Gonçalo, então um pouco a gente, assim, muito difícil. Só quando minha mãe falava assim, vamos fazer alguma coisa no Rio, aí, oba, Rio! Aí a gente não pegava metrô, a gente pegava barca, então não tinha muita relação com o metrô. Mas, enfim, só para contar um pouquinho a experiência de ter chegado até aqui no metrô, que estava extremamente lotado. Mas vamos lá, pode passar, falei um pouquinho da casa, já falei, pode passar. E aí é isso, né? Muito do que sabemos sobre transporte público é que ele é caro e sem qualidade. Aí foi o que eu e o Vitor estava falando. R$ 7,90 para ser espremido. Assim, a gente teve que criar estratégias para conseguir entrar. E a gente ainda pagou R$ 7,90 por isso. E a realidade do trem, que a amiga falou também um pouco sobre. E tudo isso por um valor absurdo de caro. E aí a Casa Fluminense ela faz um trabalho de monitoramento que se chama De Olho no Transporte. Pode passar, por favor. Pode passar. A primeira edição foi em 2020, foi sobre o transporte e gestão pública. Foi a primeira edição desse monitoramento para falar um pouco sobre transporte público na região metropolitana. Depois teve a segunda edição em 2021, que é de março a março, né, o título, o ano de pandemia nos transportes, entre estrutural e o emergencial. Então foi uma análise sobre os ônibus que estavam sumindo, né, porque na pandemia os ônibus pararam de circular e cadê eles de volta em circulação, porque era para eles irem voltando gradualmente, mas eles simplesmente não voltavam. Então, houve esse monitoramento também a partir disso. No ano de 2023, pode passar, teve a terceira edição, Autoridade Metropolitana e Sistema Único de Mobilidade e Eletrificação. Então, a Casa ela foi observando as nuances de transporte público ao longo dos anos, os desafios, as oportunidades do transporte na região metropolitana. E, em 2024, a gente já fala de um outro tema, Caminhos para a Cidade 2030, com 000, zero emissões, zero morte e zero tarifa. E aí, pode passar, por favor. E quem usa esse transporte público na região metropolitana do Rio, né? Aí aqui a gente tem um dado, pode passar, que é sobre o peso da tarifa no transporte público no bolso. Esse mapa ele está no mapa da desigualdade da Casa Fluminense, foi elaborado no ano de 2023. E aí alguns municípios já estão com tarifa zero para além de Maricá, Tanguá e Paracambi. Recentemente foi Japeri. Itaboraí tem tarifa zero, mas só está em uma parte. Guapimirim, mesma coisa. Mas, tirando isso, por exemplo, Itaguaí é um município que é van, né? Então, você fica na mão desse tipo de transporte. São Gonçalo, onde eu venho, é só ônibus. Então, as pessoas, às vezes, acham que a barca para lá, mas a barca para em Niterói. E de Niterói, a gente tem que pegar um ônibus para poder chegar em São Gonçalo. É o meu sonho, a barca em São Gonçalo. E aí essa circulação de você descer de um transporte, pegar outro, isso pesa no bolso. Então, a gente construiu esse mapa para entender quanto que a passagem pesava no bolso do morador da região metropolitana do Rio. E aí também, para entender um pouquinho, pode passar, por favor, qual é a raça das pessoas que estão nesse transporte e como que elas são violentadas, né? Então, morte de pessoas negras do transporte. Ali a gente fala um pouco sobre o percentual de pretos e pardos entre os vitimados em morte no transporte por local de ocorrência, né? Aí, na região metropolitana do Rio, houve 1.126 mortes no transporte. Hoje, por exemplo, a gente passou por
experiência péssima, mas é uma realidade na vida das pessoas. Se você não tiver atenção e se você não tiver muito ligado em tudo que está acontecendo, você pode se acidentar, você pode virar óbito. E essa é a realidade que a gente apresenta. E quando a gente vai olhar para a raça dessa pessoa, é, obviamente, uma pessoa preta, porque do outro lado da linha, indo para Botafogo, você não tinha nenhum tipo de movimentação como essa. E aí pode passar também. Aí um outro tipo de monitoramento que a gente faz, agora indo um pouco mais para fazer a ligação entre transporte e clima, a gente faz o monitoramento do painel climático. E o que é isso? Pode passar. Lá você vai encontrar o relatório da casa, né, sobre a crise climática na metrópole, e também vai encontrar o mapa dos lares em risco na metrópole, tanto de inundação quanto de deslizamento. E esse é um mapa muito interessante, porque ele é georreferenciado, então você olha quais são os bairros, as cidades que têm mais probabilidade de correr risco de inundação e de deslizamento. E aí a grande pergunta é, caramba, a Casa Fluminense elaborou esse mapa, como é que o poder público não pode fazer nada? Não é que não pode, ele não quer, né? É uma decisão política não fazer. Mas tem todos os insumos, todos os estudos e todos os dados. Então, é uma decisão política não criar política pública para esses espaços. E também tem o mapa de escolas em Ilha de Calor, que a gente lançou recentemente. E aí, o que você vai encontrar lá? Pode passar. Eu coloquei aqui o QR Code, para quem tiver curiosidade de acessar o site, que aí a gente faz o panorama, né, de que pé a justiça climática da sua cidade está. No próximo slide, tem a legenda. Aí plano de saneamento, habitação, contingência, plano de mitigação e adaptação. Quais os municípios da região metropolitana têm esses planos e quais não têm, ou quais não responderam ou não foi encontrado. Aí, a partir daí, você sabe qual é a prioridade do município, porque muitos municípios, apesar de dizerem que tem, por exemplo, Belford Roxo diz que tem plano diretor, legal, mas tem mais de 10 anos, mais de 20 anos que não é atualizado. Então, qual é o objetivo desse plano diretor que não se adequa a nada à realidade da cidade? São Gonçalo lançou recentemente o plano de mobilidade. Eu vou falar um pouco sobre como é a mobilidade lá. Pode passar. É o que esperar do debate entre transporte e clima. Pode passar também. Falar em mobilidade e justiça climática vai além de trocar carros, ônibus por modelos elétricos. É preciso investir em sistemas acessíveis, gratuitos e com fontes de energia menos poluentes. Aí tem uma informação da 4ª edição do De Olho no Transporte, que fala que somente os transportes foram responsáveis por emitir 131 milhões de toneladas de carbono na atmosfera em 10 anos. Desse quantitativo, pasmem, 87% foi apenas com transporte rodoviário. Foram cerca de 113 milhões de toneladas de carbono, mais do que o transporte aéreo, ferroviário e hidroviário juntos. Estes somados emitiram 13%. Então, é mais um dado extremamente importante da gente analisar sobre qual é o modal que as prefeituras, enfim, os municípios estão investindo. O que eles sempre fazem? É investir em transporte rodoviário. E o quanto isso prejudica e influencia na crise climática. E o que eles têm feito para mitigar e adaptar essas cidades para que as tornem resilientes? Nada. Polui e não mitiga. Então, isso está causando cada vez mais o que ela falou na outra apresentação. Pode passar. Aí é o ciclo, né? Investimento em ônibus, emissão de CO2, acúmulo de poluição na atmosfera, eleva a temperatura média da Terra, interferência no clima, e investe em ônibus e emite CO2, e isso vai circulando, e é sem fim. E outro dado que a gente traz é analisando a variação dos valores médios da temperatura da superfície continental, obtidos de 2000 a 2019. Foi visto que as médias aumentaram em pelo menos 19 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. E o dado muito interessante que as pessoas, quando falam Rio de Janeiro, Mesquita, Magé, agora, quando fala de Niterói e Maricá, as pessoas falam, não é possível. A Maricá, cidade da utopia, tarifa zero, como é que pode? Isso é da utopia que o próprio prefeito fala, tá, gente? É ele que diz isso, nem sou eu. Niterói, mas a gente pode ver que essas são as cidades com maiores variação de temperatura. Não significa que Niterói, Maricá tem praia e tal perto, que essas áreas, as áreas afastadas desses lugares, não sofram com o calor extremo. Pode passar, por favor. E aí tem, enfim,
as consequências, né, e a relação direta da crise climática com o transporte público. Todo mundo presenciou essa cena. Quem assiste Bom Dia Rio, RJTV, é ao vivo. Assim, eu esqueci o nome, Genilson Araújo. Hã? É o Globocop. Ele fica direto, assim, e foi ao vivo que ele passou, aí acaba Bom Dia Rio, né? Porque vira a espetacularização do sofrimento alheio, né? Ao invés de dar foco em outras coisas mais importantes, não que isso não seja importante, mas é porque isso se torna, nossa, ela passou mal, pega ela e tal, mas e o que tem sido feito para que isso não ocorra mais? E aí tem outras duas matérias também que aparecem. Mostra 2 ônibus sendo arrastados pela enxurrada de Petrópolis e também um ônibus que caiu na vala durante a enchente em Sepetiba. E aí a gente percebe, ela trouxe, eu gostei da sua apresentação, que você falou de trem, e eu falo muito de ônibus, como isso interfere, né, e os modais diferentes. Aí é um comentário que eu deixo no próximo slide também, que fala que, pode passar, sem um plano de adaptação e mitigação, Secretaria do Clima, e quanto mais investimento em ônibus, mais a população sofre, né? E aí, pode passar. Agora, falar do meu São Gonçalo, da minha São Gonçalo. Não foi à toa que seu Jorge escreveu essa música, Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Isso é uma realidade na vida do gonçalense, que depende única e exclusivamente da ponte. Quando eu coloquei ali o perigo do modal único, que é o perigo da história única, eu fiz uma brincadeira assim, né? O perigo do modal único, né? Porque é o perigo do investimento no modal único, o perigo no marketing do modal único, como se esse fosse a salvação. E aí, lá em São Gonçalo, a gente tem um grande projeto chamado MOVE, pode passar. Mobilidade Urbana Verde Integrada. Que legal! Então, a gente vai falar sobre mobilidade urbana e vai falar sobre clima, que a gente sempre quis lá em São Gonçalo. Só que é um projeto que não tem nada de verde, nada de integrado. Qual que é desse projeto? Ele é um corredor viário de 18 quilômetros de extensão, que vai ligar os bairros de Neves e Guaxindiba. Neves é um bairro extremamente complicado lá em São Gonçalo, porque toda chuva lá alaga. Então, todos os projetos da prefeitura giram em torno de Neves, mas é inacreditável que Neves nunca muda. É sempre a mesma história. E aí o projeto inclui pista preferencial para ônibus, ciclovia, estação de embarque e desembarque, intervenção urbanística ao longo do corredor. E isso acontece, mas se eu perguntar para vocês qual é o lugar que isso acontece, é nas periferias e na favela? Levanta a mão quem acha que esse projeto está acontecendo lá. Ninguém acha, né? Ah, o Vitor acha. E aí tem o pulo do gato. Parceria entre o governo do Estado através da Secretaria de Cidades. E aí, adivinha quem é o secretário da Secretaria de Cidades lá do governo do Estado? É o filho do prefeito. Quem diria que esse dinheiro ia todinho lá para a minha cidade, hein? Quando você abre a página da Secretaria de Cidade do governo do Estado, você só vê projeto para São Gonçalo. Eu fiz isso, eu abri. Eu ia botar um print, mas aí ia se tornar muito sobre São Gonçalo e o tema não é muito esse. E aí é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo. O investimento foi de 287 milhões de reais. E aí, se a gente conseguisse pegar esse valor e investir na barca, seria muito mais interessante. Mas é isso, o perigo do modal único. Pode passar, que já estou encerrando. Aí o pessoal ficou zoando, né? Porque choveu. Adivinha o que aconteceu? Olha o MOVE passando na sua rua. As cânulas do MOVE, que estavam bonitas ali, né, para a obra, eles ficaram navegando assim na frente das casas das pessoas. Aí as pessoas faziam story, olha o MOVE aí, gente! Aí as cânulas iam passando pelas casas das pessoas, para vocês entenderem. Foi exatamente no bairro que eu falei que era problemático. E aí vocês conseguem entender que o transporte público, o drama do transporte público, ele está intimamente ligado com a crise climática, e se não houver estratégia para adaptar uma cidade ou simplesmente um território, toda a população daquele espaço sofre. E a pergunta que fica é, e qual é o interesse na prefeitura ou no poder público em fazer essa transformação? Na minha cidade, nenhuma. Pode passar.
para a gente caminhar. Aí o resumo, né? Ônibus como protagonista do projeto, ciclovia em apenas uma parte da cidade. Eu ando nessa ciclovia, não tem como negar, foi um projeto, pelo menos a ciclovia, interessante, porque eu ando de bicicleta há muitos anos lá na minha cidade, e foi a primeira vez, assim, em toda a história, eu já participei de vários protestos com meu capacetinho de bicicleta lá para ter ciclovia, de fato teve, mas não era assim que a gente gostaria, né? Muito investimento e muita maquiagem. O pessoal lá de São Gonçalo fica zoando o prefeito que a Boca Rosa do lado dele não é ninguém, porque ele maquia a cidade como ninguém, porque é isso. O asfalto como se dissolve, né, em cada chuva que passa. Dinheiro da SEDAI foi um dinheiro que entrou muito forte lá no município e ele foi todo gasto com obras de revitalização e praças. E a campanha, como eu falei, o banho de asfalto que o prefeito deu na cidade inteira. Foi isso que fez com que ele tivesse 85% de aprovação na eleição passada. Pode passar. E aí trago algumas alternativas, né, para encerrar, que na semana passada eu estive na Conferência Nacional do Meio Ambiente. Lá a gente discutiu muito sobre propostas de política pública para cidades resilientes, políticas ambientais integradas com educação ambiental também. Trago aqui também a Agenda Rio, pode passar. A Agenda Rio, que é a agenda da Casa Fluminense, a gente lança a cada ano eleitoral. Tem 2 propostas, que é a Secretaria do Clima, pode passar. Para quem quiser baixar, depois a gente disponibiliza. Tá, eu espero um pouquinho, tem gente tirando foto. Já estou ensinando para o meu final já. A tarifa zero. E aí a nossa agenda é dividida assim, né? O texto da proposta, alguns dados, demonstra ali o que muda caso essa proposta seja implementada, tem um histórico, né, do porquê que a gente gostaria que isso acontecesse, tem um relato de uma liderança da rede, pode passar, e aí a Secretaria do Clima, né? Para além desses dados que a gente coloca, a gente ainda tem, como eu mostrei, o painel climático e também o mapa da desigualdade. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E, falando disso, de clima, de transporte público, gostaria de convidar todo mundo a estar presente no Fórum Rio, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de junho, em Realengo, porque é um espaço que essas lideranças que pautam crise climática, transporte público, enfim, tarifa zero, vão estar lá discutindo, debatendo sobre a importância dessas propostas nesses municípios, não só como São Gonçalo, municípios da Baixada, Zona Oeste, Zona Norte, enfim, locais, né, territórios que são afetados profundamente pela crise climática. Então, convido todo mundo a se inscrever e agradeço pela oportunidade de estar aqui, gente. Obrigada. Obrigada, Paola.